Olá pessoal, um forte abraço a todos. Estamos colocando aqui mais um vídeo no meu canal do YouTube. Agora para falar um pouquinho sobre a seca, a estiagem, a forte seca que está castigando a produção do agronegócio no Rio Grande do Sul. Quero começar esse vídeo falando que um pouco antes do Natal, um pouco antes das festas do final de ano, tendo em vista já tendo observado que algo não estava correto com relação ao agronegócio na região sul do país, eu peguei meu carro, desci de Erechim, para quem conhece o Rio Grande do Sul, no norte do estado, fui até Bagé, no limite com o Uruguai, desci em linha reta acompanhando a produção, acompanhando as lavouras, acompanhando a situação dos rios, como estavam se apresentando no Rio Grande do Sul, mediante essa forte seca. Tenho certeza, e relatei isso aqui num vídeo no meu canal, o quanto era desesperador a situação causada por esse fator climático. E eu venho defendendo há muito tempo que nós precisamos desenvolver políticas públicas eficientes para o agronegócio, respeitando as características regionais, as culturas, as produções. Mas só que nós temos um bando de deputados federais a nível de Brasil que não estão nem preocupados com isso. Nós temos uma frente parlamentar inerte, uma frente parlamentar que não desenvolve nada em prol do agronegócio, só tem o título para colocar ministro da Agricultura, que favorece a eles, e ponto final. Nós temos no estado do Rio Grande do Sul 31 deputados federais. 31 deputados federais. Quais foram os projetos apresentados para que uma situação como essa, fatores externos, da porteira para fora, são fatores considerados mercadológicos, climáticos, aonde estão as políticas públicas que venham de uma certa forma garantir ao produtor rural que ele tenha um pouco mais de certeza e estabilidade de que a próxima safra, a próxima produção estará garantida mediante uma situação que causou um prejuízo que não foi causada ou definida pelo produtor rural. Onde estão esses deputados federais que andam com uma cara cínica, pessoas ridículas que andam pelo estado, dando risada, abraçando todo mundo? Essa velha política podre precisa acabar. Acorda, produtor rural brasileiro. Acorda e mostra nas eleições de 2022 que essa cambada de raposa velha suja não terá lugar de novo na Câmara dos Deputados em Brasília, depois das eleições de 2022. O Rio Grande do Sul tem 31 deputados federais, e quais foram as propostas para uma situação como essa? Não venham me dizer que são situações que fogem da alçada, fogem da capacidade mental das pessoas. Haja visto que nós estamos falando de agronegócio, uma empresa a céu aberto, com um custo de produção altíssimo, que ainda depende de um fator climático para que atinja a produção por hectare necessária, quando a gente fala em grãos. Mas nós temos a produção de leite, nós temos o gado de corte, nós temos uma série de fatores que estão e que são dependentes das questões climáticas, que o produtor rural em si não pode arcar com esse prejuízo sozinho. Ou depois ficar mendigando por uma atenção por parte dos bancos e implorando a esses deputados que nada fazem no Rio Grande do Sul, garantindo a eles conteúdo para pedir voto nas próximas eleições. Onde estão os deputados federais? Aqui nós temos deputados federais que foram eleitos pela Farsul, pela FETAG, pelo MST, pessoas que se dizem responsáveis, que se dizem representantes, furada, uma piada. Deputados que querem garantir uma cadeirinha lá na Câmara dos Deputados. Pegam uma pauta e ficam 4 anos debatendo essa pauta e chega no final e ainda não conseguiram apresentar uma proposta de resolução. Então, os problemas em si, hoje, a falta de política pública para o agronegócio, em especial do Rio Grande do Sul, é culpa 100% dos deputados federais.
100% dos deputados federais não ter políticas públicas para fatores externos, ou ter que esperar com que esses fatores aconteçam para depois enrolar, porque são tudo enrolão, para depois que acontece apresentar uma política pública para garantir as próximas eleições, isso é coisa de gente medíocre. Isso é coisa de gente que deve ser banida da política, deve ser banida do cenário nacional. Não deve conseguir eleições, porque eles mentem. Eles dizem que apresentam propostas, que as propostas são paradas lá no Congresso, que ficam trancadas, travadas. Mentira! Porque se tivessem vontade de resolver os problemas que o agronegócio tem hoje no Brasil, e eu relato todos eles a hora que quiserem, já poderiam ter sido resolvidos. Mas como são pessoas, candidatos sem conteúdo, se resolverem os problemas, eles não têm mais o que apresentar para pedir voto nas próximas eleições. Acorda, produtor rural do Rio Grande do Sul. Acorda, produtor rural brasileiro. Não acreditem mais nessas propostas furadas. Não acreditem mais nesses deputados com uma cara deslavada, vem sorrindo, abraçando. Essa velha política precisa ser banida no Brasil, do Brasil, se nós quisermos que o agronegócio brasileiro cresça. Se nós quisermos não somente falar, mas ser o celeiro do mundo, nós precisamos banir essa podridão que existe na Câmara dos Deputados. Nós precisamos colocar gente nova, gente que viva o agronegócio, que trabalhe 100% para o agronegócio, sem se preocupar com as próximas eleições. Essas raposas velhas que estão aí, o negócio deles é garantir uma cadeirinha lá na Câmara dos Deputados. É seguir mamando, é seguir se aproveitando dessa mamata que eles têm e enrolar o povo, enrolar o produtor rural para que eles possam, nas próximas eleições, serem eleitos e garantir de novo a bundinha num banco lá e ficar mais 4 anos enrolando. São enrolões. Acorda, produtor rural brasileiro. Acorda, produtor rural do Rio Grande do Sul. Parem de acreditar em mentiras. Deixem de querer ser enrolados. Comecem a arrancar essa podridão, essas raposas velhas, que vocês vão começar a ver resultados e resultados imediatos. Vão começar a ver propostas, visões, entendimentos, projetos, programas. Isso eu tenho certeza. Parem de se agarrar nessas múmias que existem lá no Congresso e comecem a eleger pessoas capacitadas, competentes, que tenham um único objetivo: trabalhar 100% para o agronegócio. Eu sempre digo que o político precisa ter um dia para se adequar em Brasília. No segundo dia ele já tem que estar trabalhando, tem que estar apresentando propostas, já tem que estar defendendo a bandeira do agronegócio, partindo de um princípio, de um ideal, que é o produtor rural brasileiro e o setor primário que está abandonado. Mas vamos falar o seguinte: já falei dessa turma, desses 31 deputados que o Rio Grande do Sul tem, 31 deputados que enrolam, que não apresentam propostas, colocam uma ou duas propostas só, mentem para nós que estão travadas, trancadas, mentira, se eles quisessem resolver, eles resolveriam. Então aqui é um problema. É um problema que nós resolveremos no dia das eleições, em outubro. Mas o problema climático que afeta a produção no Rio Grande do Sul é uma situação que eu não sei por que no Brasil começaram a colocar para Cristo, que são as questões ligadas ao meio ambiente. Pegar o meio ambiente de ponta para justificar em boa parte do Brasil uma incompetência com relação à produção, à produtividade. Argumentam que precisam derrubar para plantar, para produzir, para criar gado, e isso é mentira. No Brasil nós não precisamos disso. Mas existe uma meia dúzia de salafrários sem vergonha no Brasil, protegido por governos,
derrubam, desmatam, e o grande problema dos fatores climáticos no Brasil hoje, as chuvas no Nordeste em abundância, em excesso, e a falta de chuva no Rio Grande do Sul, é causada pela degradação ambiental. Degradação ambiental. Enquanto o presidente da República fica propondo ou fazendo um marketing com relação, o governo federal, com relação à venda de tratores novos com imposto zero, nós deveríamos estar nos preocupando com o meio ambiente e com o agronegócio, ou com o agronegócio e o meio ambiente, não importa como nós queremos colocar, para que nós possamos a longo prazo ter uma situação diferente do que vem acontecendo. Vejam bem, nós precisamos a longo prazo nos preocuparmos com preservar o meio ambiente, e eu me refiro aqui muito à questão da Amazônia. Nós não podemos aceitar que a Amazônia seja derrubada, devastada por uma questão de produção. Não existe isso. O Brasil, se nós analisarmos toda a extensão territorial, nós temos condições de produzir muito mais com o que nós temos hoje, preservando a Amazônia, reflorestando a Amazônia de novo. Porque existem áreas com problemas de solo, existem problemas climáticos, existem problemas de assistência técnica, de orientação. Existe uma série de fatores que dependeriam dos governos deixarem de ser canalhas e começarem a trabalhar, se preocupar com o agro, parar de mentir que são representantes do agro e começarem a trabalhar com força. Nós já aumentaríamos a produção naturalmente. Então nós precisamos preservar o meio ambiente, nós não precisamos desmatar para aumentar a produção no Brasil e bonificar o produtor rural que preservar. Bonificar o produtor rural que preservar. Mas da onde vai tirar dinheiro? Se já gastam um absurdo de dinheiro com emendas parlamentares, com fundão eleitoral, por que não investir em algo que vai tornar o Brasil mais produtivo? Que vai ter retorno financeiro? Será que esses políticos são tão mente curta? Falta neurônios? O que falta para eles? Então, essa situação é a longo prazo. A curto prazo eu não vou falar. Eu não vou falar porque aí alguns safados dos políticos podem começar a usar isso para se autopromover. Eu não vou falar a curto prazo. Mas tem uma solução que pode ser feita a curto prazo para nós começarmos a resolver ou já projetar uma resolução a curto prazo para a seca no Rio Grande do Sul. Mas, ao contrário disso, os problemas climáticos hoje, causados pela irregularidade de chuvas no Sul, atenção, produtor rural, o maior problema do agronegócio do Rio Grande do Sul são esses deputados que nós temos. Isso aqui é o câncer do Rio Grande do Sul. Existe alguém que pode ser salvo? Eu acho até que existe. Pode até existir um ou dois aí. Mais do que isso, não. Então, produtor rural, o grande problema do agronegócio no Rio Grande do Sul começa com esses 31 deputados que vocês colocaram aí. Ó. Depois, nós temos o problema da irregularidade das chuvas. Esse aqui dos deputados nós podemos resolver. É só arrancar essas raposas velhas que tem aí no Rio Grande do Sul. É só arrancar essa podridão que tem aí e colocar gente nova. Começa por aí. Isso está nas nossas mãos, lá na urna eletrônica. Começa por aí. Depois, nós temos as questões da irregularidade das chuvas, o excesso de calor, uma produção inteira, uma safra inteira comprometida, porque a soja está comprometida, o milho está comprometido, a produção de leite está comprometida, o gado de corte está sofrendo, o pequeno agricultor está sofrendo também, os custos estão aumentando, o endividamento para a próxima safra, já precisa alguém apresentar uma proposta, desenvolver uma política pública acessível, rápida, prática, que funcione automaticamente para a próxima safra. Esse endividamento, devido a ser um fator climático e por falta de competência dos deputados do Rio Grande do Sul, deveria ter linhas de crédito que garanta o crédito de custeio para a próxima safra e que apresente um plano de securitização para esse endividamento causado não por culpa
culpa do produtor rural, mas por fatores climáticos e por incompetência dos deputados federais lá do Rio Grande do Sul. Por último, nós temos uma ministra que, meu Deus do céu, é uma coisa que envergonha a gente. A ministra, uma semana antes de eu descer para o Rio Grande do Sul, estava falando em público, né, através de um vídeo, sei lá o quê, que estava anunciando uma safra recorde para o Brasil. A ministra do Mato Grosso do Sul, de férias no Mato Grosso do Sul, não sabia que o estado dela estava passando por uma seca tremenda, castigando a produção. A ministra da Agricultura não sabia que o estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul estava passando por uma seca severa. Onde vive o Ministério da Agricultura? Onde vive a ministra da Agricultura? E aí eu tenho mais certeza que existe o agronegócio de Brasília, do gabinete da ministra, e existe o agronegócio que o produtor rural vive, sofre, implora por atenção, por projetos, por programas, e existe o agronegócio dos deputados. Aquela gente falsa, rindo, abraçando, comparecendo em festas, em organizações, em eventos, uma oratória política suja. 3 tipos de agronegócio nós temos. O agronegócio de Brasília, o agronegócio dos deputados e o agronegócio real e verdadeiro, que é aquele que o produtor rural vive, sofre, se angustia, chora, mas mesmo assim, ele está na terra, plantando, criando, esperando momentos melhores, esperando que essa cambada de 31 deputados aqui comecem a trabalhar e parem de fazer politicagem barata, podre, imunda, e comecem a trabalhar em prol do agronegócio brasileiro. Então, essas são as questões dos problemas climáticos. Nós temos que começar a resolver a longo prazo os problemas da degradação ambiental, com políticas, cobranças, imposições, correções por parte dos governos federais e estaduais. Longo prazo, a curto prazo eu não vou falar, porque eu não vou dar chance para essa cambada que tem aqui começar a trabalhar e ainda puxar para o seu nome algo. Problemas climáticos foram causados pelas irregularidades de chuva, degradação ambiental, excesso de calor, degradação ambiental, produção comprometida por causa desses 2 primeiros fatores causados pela degradação ambiental, aumento dos custos causado pelos 2 fatores que são provenientes da degradação ambiental, endividamento do produtor rural. Alguém tem que defender o produtor rural brasileiro, em especial do Rio Grande do Sul, porque esse endividamento, devido aos altos custos desta safra comprometida, são causados por questões ligadas à degradação ambiental e não é culpa dele. E a dona ministra da Agricultura, excelentíssima, junto com essa cambada de deputados do Rio Grande do Sul, comecem a trabalhar. Comecem a honrar aquelas pessoas que votaram em vocês. Mas como nós já estamos entrando para um período eleitoral, se não fizeram nada até agora, nada vão fazer até o final do ano, infelizmente. Certo, pessoal? Forte abraço a todos. E até o nosso próximo vídeo aqui no canal do YouTube. Um abraço!